Até 5 para as 9, né? É isso mesmo? Graças a Deus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém! A gente está lendo aqui o livro, a epístola do apóstolo Paulo que se encontra em Gálatas, capítulo 3, do versículo 1, vamos ler aqui. Diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecestes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabei pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Pois aquele que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo: se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas fala de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Pode se assentar. Bendito é o Senhor, aleluia. Aleluia, Jesus! Irmãos, essa passagem que se encontra em Gálatas, né? O apóstolo Paulo, os estudiosos vão dizer, né, que o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta no ano 49 depois de Cristo, né? E ela foi escrita entre a sua primeira e entre a segunda viagem missionária, que essa carta foi destinada aos Gálatas, né? Que se encontrava naquela localização, naquele momento, se localizava na central da Ásia Menor, que é localizada na Turquia nos dias de hoje, né? E o propósito dessa mensagem, dessa carta, ela tem os propósitos como de defender a autoridade dele como apóstolo. Ele mandou essa carta para defender, mostrar que ele era um dos apóstolos, para mostrar que ele também, e nem os outros, nenhum era melhor que ninguém, todos eram iguais. E outro propósito tinha como ele combater algumas heresias, alguns ensinamentos dele que ele tinha ensinado lá nessa igreja, né? E nesse capítulo aqui que a gente vai estudar, nesse capítulo 3, é justamente o tema que a gente vai abordar aqui nessa noite, é que o apóstolo Paulo estava repreendendo um grupo de pessoas que estavam se afastando do ensinamento de Cristo, estavam se afastando da doutrina de Jesus, estavam se afastando da doutrina da fé e indo para a doutrina da lei. Era um grupo que na época os estudiosos chamam de judaizantes, né? Que era aqueles que foram implantados na igreja para fazer essa heresia, que a pessoa só era salva pela lei. E muitas das vezes a gente vê que nos dias de hoje tem gente que ainda acredita que pode chegar ao céu com força própria, pode chegar ao céu seguindo a lei, seja a lei de Deus ou seja a lei dos homens. E aqui nessa noite, meus irmãos, a gente vai entender que se a pessoa acha que vai para o céu por ser bonzinha,
está muito enganada. Porque aqui o apóstolo deixa bem claro que a justificação é pela fé. A justificação é pela fé. Então ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Recebemos o Espírito pela fé. Recebemos o direito de ser chamado filho de Deus pela fé. Recebemos a salvação pela fé. E a fé em quem? A fé no Filho de Deus. A fé no Senhor Jesus. E quem nos salva de uma eternidade de condenação é a fé no Filho de Deus e não a lei. Porque se a gente é salvo, a gente obedece a lei. E a gente obedece a lei porque é salvo e não para ser salvo. Amém, irmãos? E se a gente for ver, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui para os irmãos: irmãos, vocês receberam o Espírito pela fé ou pela lei? Vocês guardavam a lei o tempo todo aí, vocês tentavam guardar, e muitos dos fariseus da época guardavam a lei também, dizia que guardava, mas não guardava, e eles receberam o Espírito? Não receberam, porque estavam guardando a lei, e não guardando a fé. Aí os Gálatas aqui, eles tinham esquecido o motivo que eles tinham recebido. Eles tinham recebido o Espírito por conta da fé, e não pela lei. Então o apóstolo Paulo está falando: vocês receberam pela lei ou pela fé? Foi pela lei ou foi pela fé que vocês receberam o Espírito? A justificação é pela lei ou é pela fé? Vocês esqueceram de tudo que eu falei? Vocês esqueceram de tudo? Então por isso que ele mandou essa carta, para relembrar esse povo que estava se afastando de Deus, que a lei não salva ninguém. O que salva é a fé no Filho de Deus. E aqui eu marquei 3 pontos aqui para a gente pensar um pouco junto, meus irmãos, que é a respeito dessa passagem, que ela é bem profunda, irmãos. E o primeiro ponto que eu vou estar compartilhando com os irmãos é assim, ó: fazer coisas boas não salva ninguém. Viver que nem bonzinho, tentando guardar a lei, não salva ninguém. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Ele deixa bem claro, ele pega uma referência que está lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 23, que ele diz aqui: maldito é todo aquele que não permanece na lei. Maldito é todo aquele que não permanece no que está escrito. Porque se você errar em um só ponto, já errou em todos. Para Deus é assim: você quer viver pela lei, então vai seguir perfeitamente. Mas errou em um, já era. E qual é a lei de Deus? Tem muitas leis de Deus. Eu marquei aqui as básicas. Aqui todo mundo conhece, que é os 10 mandamentos. E o primeiro: amar a Deus acima de todas as coisas. A gente ama a Deus acima de tudo? A gente está amando? A gente está deixando de fazer o que a gente gosta para estar com Ele o tempo todo? Quantas das vezes a gente troca Deus por as coisas do mundo? Quantas das vezes a gente troca a presença de Deus por prazeres momentâneos? Quantas das vezes a gente fez isso? Então uma, já era, já perdemos. Segunda: não falar seu nome em vão. A gente não fala o nome de Deus em vão porque não sabe, né? A pronúncia do nome de Deus foi perdida com o tempo, né? E ninguém sabe o nome dele verdadeiro. Mas o nome do filho dele a gente sabe. A gente sabe que o nome do filho dele é Jesus. E quantas vezes a gente fala o nome dele em vão? O tempo todo. Tropeçamos: ai Jesus, nossa, me atrasei, ai Jesus, falando o nome dele em vão. Então mais um já risca na caneta, mais um que nós não conseguimos seguir. O terceiro: honrar o pai e mãe. Alguém aqui já desobedeceu o pai e a mãe alguma vez? Ou não? Só obedeceram o tempo todo? Nunca desobedeceram? Nunca falaram uma mentira para ele? Nunca responderam ele? Eu estou falando isso daí porque é de mim, meus irmãos. Eu muitas vezes eu já desobedeci meus pais, já respondi, já discuti. Então, mais um mandamento, esquece. Quarto: guardar o sábado, ou seja, descansar no Senhor, como foi dito aqui nessa noite. Diz que o Senhor é o nosso descanso. A gente tem que tirar um dia para descansar no Senhor. A gente trabalha a semana inteira e tira um dia para cultuar ao Senhor, para descansar nele, para entregar o fardo para Ele, para repousar nele. E a gente faz isso? Quantas vezes a gente deixa de ir para um culto, ir para a casa de Deus, ir para a igreja, para ir para uma festa, para ir para um passeio no parque, para se encontrar com a família, para ir no churrasco? Quantas vezes a gente faz isso? Então a gente não guarda o sábado, a gente não guarda na presença do Senhor um dia apenas, um dia, só quer um dia na semana. Nós temos a semana inteira para fazer o que quer, mas um dia nós temos que ter para Ele. Mesmo assim a gente não guarda, mesmo assim nós não guardamos. Quinto: não matarás. A gente pode não ter matado alguém fisicamente, mas quantas vezes, eu vou falar de mim, já matei alguém espiritualmente, com palavras. Matava com palavras.
palavras de desânimos, palavras de insultos. Quantas vezes eu já derrubei pessoas assim? Eu estou falando de mim, eu já fiz isso muitas vezes. Então eu estava matando alguém ali espiritualmente e não estava percebendo. Então mais uma lei, esquece, mais uma lei já era. Sexta, não adulterarás. Se a gente for ver no Evangelho, o Senhor Jesus fala que se o cara é casado, se ele apenas olhar para outra mulher e cobiçar ela, já era, já adulterou. Quem nunca desejou desse jeito? É impossível. Então já era, a pessoa já adulterou. Sem falar que quando a Bíblia fala adultério, não é apenas só o homem trair a mulher, quer dizer você trair Deus também. Como que eu traía Deus? Ao invés de ir para o culto adorar Ele, eu ia para o jogo do Corinthians no domingo. Eu ia cantar para o Corinthians ao invés de cantar para o meu Deus. Eu ia adorar um time, adorar um jogador, adorar um artista, mas não adorar meu Deus. Então, eu estava adulterando contra Ele. Mais uma lei que esquece e não tem como. Mais uma. A sétima, não furtarás. Alguém aqui nunca pegou uma balinha? Ninguém nunca pegou uma balinha, ninguém nunca pegou nada de ninguém? Sabe aquele prato emprestado que você pega com seu vizinho, depois leva embora e deixa pra lá, deixa aqui mesmo. Roubou. Você fala, eu esqueci, mas na verdade você tá vendo todo dia lá o prato e não vai devolver. Roubou. E o oitavo, não dirás falso testemunho. Quem aqui nunca contou uma mentira? Quem nunca mentiu? Quem nunca falou uma mentirinha às vezes? Eu vou falar de mim, eu crente aqui na presença de Deus, de vez em quando acaba saindo algumas coisas sem querer, que depois eu penso, misericórdia, por que eu falei isso? Nem foi desse jeito que aconteceu. Mentira. Mais uma lei que esquece, não tem como. Nona, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Quem nunca olhou para o carro do próximo e falou, nossa, eu quero um carro igual esse, eu quero igual aquele ali. Quer vender? Já cobiçou, já desejou a coisa do próximo. Mais uma lei que já era, esquece. 10ª, não cobiçarás a mulher de teu próximo. Essa daqui, irmãos, tem gente que acha que é só a mulher do amigo. Não, eu não desejo a mulher do amigo. Mas se você estiver assistindo um filme que tem uma atriz lá que é bonita e é casada, você está ouvindo a música de alguma artista mundana também, que é bonita, mas é casada. Se cobiçou, já era. Independente se é famosa, se não é, cobiçou, já era. Então, mais uma vez, não tem como viver pela lei. Não tem como, é impossível. E aqui deixa bem claro, se você quer viver pela lei, se você quer guardar a lei, vai ter que viver perfeitamente nessas 10 coisas que eu falei. Fora as outras coisas, mas essa aqui é as 10 básicas. Essas são as 10 básicas. Então, no automático, se eu rejeito Jesus, se eu não quero saber dele, se eu não quero saber da justificação dele como meu Senhor, eu vou ter que viver isso daqui perfeitamente, sem errar em nada. Se eu errei uma vez, já era, errei todos. E a gente vem errando nisso todo santo dia. Todo dia a gente erra nessas coisas. E por isso que fala, quando fala justificado pela fé, justificado pelo Cristo, justificado pelo sangue do Cordeiro, é que Ele vai nos justificar. Não quer dizer que Ele vai ser perfeito, é que Ele vai nos justificar naquele dia. Quando a gente vai voltar, eu não sou daqui, tipo um exemplo, eu não sou daqui, eu moro em outro estado, aí eu vou justificar no volta, eu vou falar lá, eu não vou voltar porque eu não sou daqui. Então, quando Jesus nos justifica, a gente fala, eu não vou ser julgado porque Jesus nos justificou. Porque Jesus nos justificou. E Abraão, ele guardava a lei. Se a gente for ver lá em Gênesis, vai falar que ele guardava a lei quando Deus está falando com Isaac, né? Ele fala lá, o servo Abraão guardou meus mandamentos e tal. Mas se a gente for olhar, nem ele conseguiu guardar perfeitamente. Por que ele não conseguiu guardar perfeitamente? Porque tem uma passagem lá em Gênesis que ele está indo no Egito, ele e Sara eram irmãos, né? Mas também era marido e mulher. Então, ele falou para ela, não diga que você é minha esposa, senão vão me matar. Então, ele acabou mentindo. Ele mentiu, então ele não guardou perfeitamente, nem ele. Por isso que o apóstolo Paulo aqui na carta vai falar que Abraão foi salvo pela fé. Ele foi salvo pela fé. Então, se a gente for tentar fazer coisas boas aqui na terra, se a gente for tentar viver pela lei, seja de Deus ou seja dos homens, não vai adiantar. Não tem como. É impossível. Não tem como. E só é justificado quem vive pela fé, e não quem guarda a lei. E não por eu ser bonzinho, não por eu nunca ter matado ninguém e nunca ter usado droga. Só é justificado
quem vive pela fé. E a fé em quem? No Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque se a gente for ver em Romanos 5, no versículo 9, versículo 9 até o 10, ele vai falar que Jesus Cristo nos justificou, ele morreu por nós quando a gente ainda era inimigo de Deus, quando a gente não queria saber dele, e muitas das vezes tem gente que ainda não quer saber dele, e mesmo assim ele morreu por aquelas pessoas. Eu costumo dizer que somos que nem aqueles ladrões, né, que rouba no dia, vai preso, no outro dia é solto e depois erra de novo, e assim vai, assim é a vida do cristão. Ele nos justifica todo dia, diariamente, e ainda a gente acaba errando, a gente acaba pecando, a gente acaba fazendo o que é errado aos olhos dele. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. Esse é o primeiro ponto que eu explico aqui um pouco detalhado para os irmãos, que não tem como viver pela fé. Pela lei. É impossível. Porque se a gente for viver pela lei, se a gente quiser enfrentar o julgamento de Deus pela lei, nós temos que cumprir no mínimo essas 10 perfeitamente. E a gente já viu aqui que é impossível. A gente já viu que é impossível seguir. Agora o segundo ponto, irmãos. O segundo ponto que diz assim: os imaturos não permanecem na fé. Porque a gente vê aqui que o apóstolo Paulo perguntou para eles: você recebeu o Espírito pela pregação da fé ou pela obra da lei? Você vai para o céu pela lei ou pela fé? Ele pegou e falou para eles: eu preguei tantas vezes para vocês, eu ensino vocês direto, vocês receberam o Espírito Santo, vocês falaram em línguas estranhas, vocês tiveram visões, vocês fizeram milagres e maravilhas. O Deus, ele fez milagres através da pregação da fé. E foi da pregação da fé ou foi pela lei? E eles ficaram lá, tentando seguir ali ainda, vendo que não tinha como. E só recebe o Espírito quem tem fé. Só recebe o Espírito Santo quem tem fé. Então se eles receberam, é porque eles tiveram fé. Então por que depois que eles estavam defendendo a lei? Porque tinha alguém ali infiltrado, tentando tirar eles do foco. E muitos irmãos, muitos até começam bem. Tem muitas pessoas que começam dando ouvidos para a fé. Permanecem na fé, permanecem lendo a Bíblia, mas depois, por falta de amadurecimento, eles acabam saindo. Eles acabam se voltando para trás. Eles param de ler Bíblia, não buscam mais quando devia buscar, não faz jejum, se incomoda por qualquer coisa que falar para eles, se escandaliza por tudo, não aguenta nem ouvir uma palavra meio dura que nem essa. Senão eu vou embora, nunca mais eu volto. Eu não vou voltar mais lá. Ele está falando que eu não vou para o céu, porque eu nunca matei, nunca roubei ninguém. E por que ele vem falar que eu não vou para o céu? Tem gente que se escandaliza com isso. Tem gente que se escandaliza com isso. Começa bem, começa ouvindo o pastor, começa ouvindo a Bíblia, mas depois acaba se desviando. Por quê? Porque é imaturo, porque não amadurece, porque não busca dar o próximo passo, não busca continuar caminhando, não busca se entregar verdadeiramente para Cristo. Não busca. Então não aguenta, não fica parecendo criança. Fica parecendo a criancinha. Quando você fala qualquer coisa para a criança já sai burrada e brava. Tem muita gente que é assim. Infelizmente é desse jeito. Por isso que o apóstolo Paulo fala: começa pelo Espírito e termina na carne. Começa dando ouvidos para a Bíblia, começa dando ouvidos para o pastor, começa dando ouvidos para aquele irmão que está andando direito, começa dando ouvidos, mas depois acaba na carne, por conta da imaturidade. Começa querendo ir buscar, começa querendo ir para a igreja, mas depois não continua. Por quê? Por causa da imaturidade. E se a gente for ver, o Espírito pede culto, a carne pede sofá, fica em casa. O Espírito pede oração, a carne pede, vamos ficar falando lá com aquele contatinho que não agrega em nada na nossa vida, vamos ficar falando coisa até de madrugada. O Espírito pede, canta para Deus. O Espírito pede, louve a Deus. E a carne pede, vamos cantar um funk, vamos lá para o mundão cantar. O Espírito pede, fica na presença de Deus. E a carne pede, sai da presença de Deus. Então começa no Espírito e termina com a carne. Tem muitos até que eu vejo que até começa a defender que não precisa estar na igreja para ser salvo. Começa no Espírito e termina na carne. Porque se a gente for ver, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo a igreja. E eles falam, a igreja somos nós. Tá, mas você está no corpo? Você está se reunindo como corpo? Eu não, porque eu sou a igreja. Mas peraí,
Como você é igreja, que quando o apóstolo Paulo está explicando o que é a igreja, ele fala que um membro fora do corpo só serve para ser lançado fora. Então você não é igreja, você é um membro que está fora do corpo. E se eu cortar um dedo meu, se ele ficar fora aqui da minha mão, o que acontece com ele? Ele apodrece. Ele apodrece, não serve mais para nada, a não ser para jogar fora. Ele apodrece. Então muita gente começa no espírito e termina na carne e começa a defender que não precisa mais estar na igreja para poder ser salvo. Se Cristo vai voltar para buscar a igreja, como é que ele vai subir se não está nela? Me explica, não tem como. Então começa no espírito e termina na carne, irmãos. Começa no espírito e termina na carne. E o terceiro ponto, irmãos, eu já vou ser bem rápido aqui também, que o tempo já está indo embora. Terceiro ponto para nós pensar: só é salvo ou justificado quem vive na presença do Filho de Deus, quem vive na fé no Filho de Deus. Porque se a gente for ver o que o apóstolo Paulo fala, que ele nos resgatou da maldição da lei. Ele veio como homem, como foi dito aqui nessa noite, cumpriu tudo que tinha que fazer, cumpriu todas essas leis aqui que eu falei, sabe essas leis que eu contei aqui, que nós não conseguimos seguir nada. Jesus veio como homem e seguiu tudo perfeitamente para nos tirar da maldição da lei. Ele veio, viveu como homem, fez tudo que tinha que fazer perfeitamente, não pecou em nada para nos justificar e tirar da maldição da lei. Por isso que eu falo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, porque é Ele que vai nos justificar. É só Ele, não tem como mais ninguém, não tem como ninguém chegar no céu por força maior, não tem como, só por Jesus, só por Jesus. E tem muita gente, que nem eu falei aqui, o pessoal acredita que só porque não matou, não usou droga, nunca roubou, eu vou para o céu. Mas espera aí, você tem Jesus? Ah não, então não vai. Não, então, irmão, mas é que eu nunca fiquei até tarde na rua. Mas você aceitou Jesus? Não, então não vai. É eu que estou falando, não é eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia. É a Bíblia que está falando que quem for querer guardar a lei, quem for viver pela lei, no final vai ser julgado de acordo com a lei. Imagine Deus abrindo um livro imenso assim e te julgando, mostrando tudo que você fez de errado aqui. Por quê? Porque ele não aceitou a justificação dele, do filho dele. Então é por isso que eu digo, irmãos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele se fez maldito para salvar os malditos, irmãos. Porque se a gente for ver aqui em Gálatas, quando ele está falando que ele se fez maldição, é muito mais profundo, irmão, isso. Porque de acordo com a lei, lá em Deuteronômio também, no capítulo 21, versículo 22 e 23, lá está dizendo: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus foi pendurado no madeiro. Mas se a gente for ler a passagem, a gente vai ver por que tinha que morrer nos ares. Porque de tão maldito que era considerado, não tinha nem que encostar na terra. Não podia nem encostar na terra, tinha que morrer nos ares para não contaminar a terra. E o Senhor Jesus morreu assim. Só que naquela época ali, na lei, estava falando de enforcamento. Não era nem crucificação, era enforcamento. E se nós for ver, a crucificação é um pouco mais cruel do que o enforcamento. É um pouco mais cruel. Por quê? Porque ele recebia vários açoites com flagelos, que era um chicote com as correias, que tinha umas bolinhas metálicas, e na ponta das correias tinha pedaços de ossos. E o Senhor Jesus tomou vários açoites daqueles. E o que ele fez? O que ele fez de mal? O que ele fez demais? A única coisa que ele fez foi nos amar demais. Porque para se submeter a tudo aquilo, tem que ser um amor incondicional. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está de olho na gente, está acontecendo alguma coisa de errado, Deus não gosta de mim e tal. Ó a prova aqui. Ele recebeu vários açoites sem ter feito nada. E depois ele carregava a cruz até o lugar que ele ia ser crucificado. Carregava aquela cruz pesada. E de acordo com a história também, eles tinham que amarrar as mãos e os pés. Era raro eles bater prego. E o nosso Senhor Jesus, ele bateu. Bateu o prego nas mãos e nos pés dele. E pela posição que ele ficava ali na cruz, era meio que impossível respirar. Era meio que impossível falar. E o indivíduo que se deparava com a crucificação, ele levava a morte por asfixia e exaustão. Agora pense, ficar lá na cruz para morrer de cansaço e asfixia.
E por quê? Porque nos amou. Porque nos amou. Então tudo isso Ele fez para que a gente não fosse condenado pela lei. Tudo isso Ele fez para nos tirar da maldição da lei. Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus, que é só Ele para nos justificar, só Ele para nos salvar. Se a salvação vem pelas obras, em vão foi todo esse sofrimento que Ele passou. Se Deus olhou lá de cima, e se Ele tivesse visto um justo sequer, quando fala que Deus olhou lá de cima, Ele olhou lá de cima passado, olhou lá de cima presente, olhou lá de cima futuro, e não viu nenhum sequer. Imagina o tanto de habitante que tem na terra, e não viu nenhum sequer que seja justo. Nenhum sequer. Então por isso que Ele mandou Jesus, porque se Ele tivesse visto, não ia precisar. Se a gente fosse conseguir seguir essas 10 aqui perfeitamente, também não ia precisar mandar Jesus, não ia precisar mandar Ele. Sabe aquele vagabundo ali que fica o dia todo na rua sem fazer nada? Foi por ele que Jesus morreu também. Sabe aquele mendigo que ninguém dá nada? Foi por ele que Jesus morreu também. Sabe aquele ladrão, aquele nóia? Foi por ele que Jesus morreu também. Só o que tem que fazer é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Só assim para ser justificado. Porque se a gente for ver aqui de acordo com a Bíblia e de acordo com essa passagem que a gente estudou, e eu já encerro, a gente fomos salvos da maldição da lei. Então qual era a herança que tinha da lei? A herança que tinha da lei era uma condenação eterna. E a herança que vem da fé no Filho de Deus é uma vida eterna ao lado dele, ao lado dos anjos, ao lado do Pai. E é isso que eu quero, e eu acredito que é isso que vocês querem, porque senão não estariam aqui nessa noite, vindo buscar Ele, vindo aprender mais dele. Porque ninguém vive pela lei, a lei só serve para condenar. Mas aquele que segue a Cristo, aquele que nega-se a si mesmo por causa de Cristo, aquele que toma a sua cruz e segue a Cristo, é justificado. E naquele dia do tribunal, Deus vai falar: vem, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós, o reino eterno, o reino de paz, onde não tem mais choro, onde não tem mais luta, onde não tem mais briga, onde só vai ter paz e alegria. Sabe essa paz que a gente sente quando está aqui, louvando e engrandecendo o nome dele? Então, essa paz a gente vai sentir para sempre. Imagine, sentir a paz de Deus para sempre, sentir a presença dele para sempre. E a gente sente isso sem ele estar aqui fisicamente, mas espiritualmente ele está. Agora imagine você vendo ele, podendo tocar nele, podendo abraçar ele, podendo chorar junto com ele. Imagine isso. Então, irmãos, fiquem com essa palavra de reflexão. Eu já encerro aqui que acabou o tempo. Fiquem com essa palavra: o justo viverá pela fé e não pela lei. E quando fala justo, é que ele nos justifica, não porque a gente somos certinho, mas sim porque Jesus nos justifica. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. E assim eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus.